Oiê, como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje, quero com vocês ampliar a nossa perspectiva do que é arte e de como começamos com tudo isso, né? E enquanto a gente conversa, eu vou fazendo essa caixa, que eu nunca tinha feito uma caixa de madeira, decidi fazer essa caixa para uma amiga minha. Inclusive, se for a minha amiga Val, por favor, não assista esse vídeo para não ter spoiler, viu? Não quero que você dê seu like agora. Eu quero que você dê seu like quando você se sentir inspirado ou se esse vídeo fizer sentido pra você. Então vamos lá, tô ansiosa. Vamos nos aventurar por uma das maiores e mais enigmáticas galerias de arte do mundo. Aquela que não está em museus modernos, mas sim em cavernas milenares, sobre céu estrelados e uma formação rochosa intocada. Estamos falando da arte rupestre. Já se imaginou olhando para o mesmo pôr do sol que um Homo sapiens de 30 mil anos atrás? Ou sentindo os mesmos ventos que soprava sobre um grupo de caçadores-coletores? A arte rupestre é um portal. É a voz inabalável de humanidades que nos precederam. Uma ponte direta entre o nosso agora e o tempo imemorial. E acredite, essa voz sussurra segredos que ainda ressoam em nós. Mas o que faz da arte rupestre algo tão especial, se você já se perguntou? Tão diferente de um rabisco infantil na parede, por exemplo. É mais do que apenas a tinta e a pedra. É um ato de intencionalidade profunda de expressão primordial. Pensa comigo. Os nossos ancestrais, eles vivendo em um mundo de mistério e maravilhas, com a natureza como sua professora e provedora, em meio a esse cenário, eles sentiam uns impulsos irrefreáveis, né, de registrar, não com palavras, não com a escrita, mas com a imagem. A arte rupestre se divide em duas grandes famílias. As pictografias, que são as famosas pinturas rupestres, né? Feita com pigmentos minerais, como o ocre vermelho, o óxido de manganês preto, carvão e até a argila branca. E as petroglifos, né? Que são as gravuras rupestres, que são tipo entalhes, né? Raspados, feitos diretamente na superfície da rocha. Cada cor, cada traço, cada formação não era por acaso, sabe? Era uma narrativa, um desejo, uma celebração. O que será que os impulsionava a dedicar tanto tempo e esforço para criar essas obras? Em locais muitas vezes de difícil acesso, sabe? No escuro e tal. Seria a busca por sentido, um ritual talvez? Uma forma de entender e talvez controlar o mundo ao seu redor? Essa é a chama que ilumina a nossa jornada hoje. E onde se esconde esses portais para o passado? Em cada canto do nosso planeta. A arte rupestre é um testemunho da universalidade da expressão humana. É um fio invisível que tece a tapeçaria da humanidade, através dos continentes e das eras. Na Europa, a gente tem as joias do Paleolítico Superior. Lascaux, na França, com seu salão dos touros, que parece vibrar com a energia animal. E eu já peço desculpa agora mesmo pela pronúncia, porque tem algumas palavras que são em francês, então eu não sei falar francês. Mas eu sempre vou deixar a palavra aqui escrita para vocês saberem exatamente como é a palavra. Agora a pronúncia, eu vou ficar faltando aqui com vocês. Eu pesquiso a pronúncia, mas a gente sabe, não é fluente, né? Também tem a Altamira, na Espanha, cujos bisões em movimento parecem saltar, né, da parede, tão realista que um dia foram considerados fraude. E a impressionante Chauvet-Pont d'Arc, também na França, se nos transporta para cenas dinâmicas de predadores e herbívoros, com uma perspectiva e profundidade que desafiam a nossa compreensão da arte primitiva. Né? Mas o mundo é vasto. Na Austrália, por exemplo, os sítios do Parque Nacional Kakadu guardam milênios de arte aborígene,
com representação complexa de seres míticos e animais em estilo raio-x, sabe? Na África, desde os desertos do Saara, como Taxile, na Argélia, com suas girafas e elefantes, até na África do Sul, com o Drakensberg, encontramos painéis que contam histórias de caça, rituais e a vida cotidiana do Sam. Cada um desses locais não é apenas um ponto turístico, sabe? É um santuário, um convite à contemplação e ao silêncio interior, para que possamos escutar os ecos de quem esteve lá anos antes de nós. E aqui, no nosso próprio quintal, no Brasil, temos um acervo de arte rupestre de tirar o fôlego, um dos mais importantes do mundo. É um testemunho de riqueza arqueológica do nosso país. A estrela principal é, sem dúvida, o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí. Um patrimônio mundial da Unesco sob a liderança da arqueóloga Nied Guidon. Décadas de pesquisa revelam milhares de sítios arqueológicos com pinturas e gravuras que nos contam histórias de dezenas de milhares de anos. As pinturas da Serra da Capivara são vibrantes, cheias de movimento e cor. Elas retratam cenas do cotidiano como caça de animais, rituais, festas e até figuras humanas em situações que parecem narrativas complexas. Aviados, onças, tatus e figuras de capivara que dão nome à região. A riqueza de detalhes e a variedade de temas são impressionantes, mostrando uma vida social e espiritual intensa. Mas a Serra da Capivara não é o único local. Temos também o Vale do Catimbau, em Pernambuco, com suas cavernas e abrigos rochosos repletos de arte rupestre, e sítios em Minas Gerais, Rio Grande do Norte e tantos outros lugares, cada um com seu estilo e suas particularidades. Essa descoberta brasileira são cruciais, pois as datas mais antigas encontradas em Capivara, que chegam a mais de 50 mil anos, reacendem o debate sobre o povoamento das Américas. Elas sugerem que os primeiros habitantes podem ter chegado ao continente muito antes do que se pensava tradicionalmente. É um campo de pesquisa e descoberta em constante efervescência, com novas evidências surgindo e nos convidando a reescrever a nossa própria história. Ao nos aproximarmos dessas paredes, uma das perguntas mais instigantes surge. O que essas imagens significam? O que se passava na mente desses artistas? Observamos um predomínio de animais como bisão, cavalos, mamutes, veados, rinocerontes, felinos, aves, mas eles não são apenas retratos. Muitas vezes parecem estar em movimento, com técnicas de perspectiva e sobreposição que criam uma ilusão de vida. Seriam eles representações de caça, ou invocações de espíritos animais, ou talvez até a captura da essência vital dessas criaturas, tão cruciais para a subsistência e a mitologia da época. As figuras humanas são igualmente fascinantes, às vezes representadas de forma estilizada, sabe? Quase meio que abstrata, outras vezes em cenas de aparente, de ritual, dança, caça ou conflito. Há um senso de comunidade e de ação, o que nos dizem sobre sua sociedade, suas crenças, seus medos e suas alegrias. E os misteriosos símbolos abstratos, pontos, linhas, grades, círculos, formas geométricas complexas que desafiam a nossa interpretação. Seriam marcadores territoriais? Ou representações de fenômenos celestes? Ou, como muitos pesquisadores sugerem, talvez representações de experiências visionárias, ligadas a estados alterados de consciência em ritual xamânicos. Não sei, são perguntas que levanto. A teoria do xamanismo é forte, indicando que essas cavernas podiam ser, sim, portais para um mundo espiritual, sabe?
É até muito interessante levantar esse ponto sobre a questão de como a arte está tão ligada à nossa expressão também do sobrenatural, né? Do nosso espiritual, assim. A relação entre a arte e a espiritualidade é algo que transcende o tempo, permeando culturas e civilizações desde os primórdios da humanidade. Não é à toa, né, que ao olharmos para a arte rupestre ou para as grandes obras de diferentes períodos, frequentemente encontramos uma forte ligação com o sagrado, o invisível e o transcendental. Eu acho que essa conexão acontece de diversas formas. A arte pode ser um veículo para expressar crenças e rituais, como vemos nas pinturas rupestres, que retratam cenas de caça ou rituais que, para esses povos, era uma forma de invocar os espíritos ou garantir a subsistência. Ela também pode ser uma maneira de explorar o mundo interior, ou os sentimentos mais profundos e a experiência visionária, como sugeridos pelos símbolos abstratos, que alguns pesquisadores associam a estados alterados de consciência. Eu acho que é como se fosse uma terapia, sabe? Que eu já vim falando com vocês sobre como a arte pode ser terapêutico. Acho que eles inconscientemente pensavam nisso anteriormente, né? No passado. Em muitas culturas, a criação artística também ela é vista como um ato meditativo ou ritualístico, onde o artista se torna um canal para algo bem maior do que ele, né? As obras de arte, por sua vez, funcionam como um objeto de contemplação ou portais para o divino, capazes de inspirar a fé, provocar reflexão ou até mesmo promover a cura. Seja na representação de deuses e mitos, na arquitetura dos templos, por exemplo, né, e catedrais, ou nas expressões mais abstratas da alma. A arte sempre foi e continua sendo uma linguagem poderosa para descrever e celebrar a nossa ligação com o espiritual. Agora, também outra forma de representação é aquelas icônicas mãos negativas, né, que são as silhuetas das mãos criadas ao soprar pigmento ao redor delas. Nos dão uma sensação de presença imediata. Seriam assinatura dos artistas, marcas de propriedade, não sei, ou um simples estive aqui. Uma forma de deixar uma parte de si na eternidade da rocha. Cada painel é um poema visual, um código a ser decifrado, não apenas pela mente, mas também pelo coração. O mais empolgante é que o estudo da arte rupestre não é um campo estático, né? É uma área de efervescência de pesquisa, como eu falei anteriormente. Com descobertas recentes que estão continuando expandindo e, por vezes, reescrevendo a nossa compreensão da pré-história. Novas e sofisticadas técnicas de datação, como a datação de urânio-tório, em crostas de calcita, sobre ou sob as pinturas, estão revelando idades surpreendentes. Por exemplo, a descoberta de arte rupestre na Indonésia, com figuras de animais e cenas de caça, datam de mais de 44 mil anos. Ou as famosas mãos negativas de Leang, com mais de 38 mil anos. Essas descobertas asiáticas desafiam a antiga visão eurocêntrica de que a arte figurativa mais antiga estaria restrita à Europa. Elas sugerem que a capacidade artística e simbólica, floresceu de forma independente em diferentes partes do mundo, o que teve também uma origem ainda mais antiga, comum. Outra linha de pesquisa fascinante é a que sugere que algumas obras de arte rupestre poderiam ter sido feitas por neandertais, achados em cavernas como La Pasiega, Maltravieso e Ardales, na Espanha, com datação que antecedem a chegada dos Homo sapiens na Europa, levando à intrigante questão: seriam eles capazes de pensamentos simbólicos e expressões artísticas complexas? Isso revoluciona a nossa percepção sobre a cognição de outras espécies humanas. E não para por aí, pesquisadores estão utilizando inteligências artificiais e
escaneamentos 3D para mapear e analisar as cavernas em detalhes, sem precedentes, revelando padrões e conexões que antes eram invisíveis. Os estudos da acústica das cavernas também ganham força, sugerindo que alguns locais eram escolhidos para suas propriedades sonoras únicas, onde rituais poderiam ter sido amplificados pelo eco. Cada nova camada de descoberta é como um véu se levantando, nos aproximando da mente dos nossos ancestrais. E nos lembrando que a história da humanidade é um livro que ainda está sendo escrito. Isso é incrível. Então, em meio a toda essa revelação, qual o verdadeiro legado da arte rupestre para nós, que vivemos em um mundo tão diferente? É muito mais do que um mero artefato arqueológico. Ela nos conecta à nossa essência mais profunda. A arte rupestre é um lembrete vívido da universalidade da criatividade humana, da necessidade intrínseca de expressar, de dar forma aos pensamentos e sentimentos, de deixar uma marca. Ela mostra que a busca por significado e beleza não é uma invenção moderna, mas uma parte fundamental da nossa jornada evolutiva. Ela nos convida à contemplação. Em um mundo acelerado e barulhento, a arte rupestre nos chama a desacelerar, a sentir a terra sobre os nossos pés, a admirar a permanência da rocha e a efemeridade da vida. É um momento zen, uma meditação sobre o tempo e a existência. Crucialmente, ela nos desafia a perseverar, proteger esses sítios e proteger a memória coletiva da humanidade. Um acervo insubstituível de conhecimento sobre quem fomos e, por extensão, sobre quem somos. É um testemunho da nossa capacidade de inovar, de simbolizar e de nos adaptar. Isso nos faz questionar o quanto é essencial para a gente a produção de arte, o como isso está dentro de nós, traduzindo, né? E ao chegar no final dessa viagem pela arte rupestre, a grande pergunta que ecoa no final é o que é arte? Depois de ver as primeiras manifestações criativas da humanidade, percebemos que a definição de arte é tão vasta e fluida quanto a própria existência humana, sabe? De forma completa, podemos dizer que a arte é a expressão da capacidade humana de criar, manifestar e comunicar ideias, emoções, percepções e sensações, utilizando para isso diversos meios e formas de expressão. Ela pode ser visual, como uma pintura e escultura, a arquitetura, a fotografia, auditiva, como a música, performática também, como dança e teatro, ou a fusão de tudo isso. A arte não se limita a um estilo ou técnica. Ela transcende o tempo e as culturas. Seu propósito pode ser estético, ritualístico, social, político, terapêutico ou até mesmo apenas lúdico. O mais importante que a arte é um espelho da alma humana, refletindo os nossos sonhos, nossos medos, as nossas descobertas e nossa incessante busca por sentido. Das paredes de uma caverna até mesmo as galerias virtuais de hoje em dia. A arte é a nossa linguagem mais antiga e universal, o registro eterno de quem somos, porque no fundo, todos somos herdeiros daqueles primeiros e magníficos artistas que pintaram nas paredes do nosso planeta. Muito obrigado por sua companhia nessa viagem. Que a arte continue a te inspirar. Porque a arte rupestre não é apenas um eco do passado. É um sussurro que ainda vive em nossos corações. Uma melodia silenciosa que nos lembra da beleza inerente à expressão humana, da nossa conexão inquebrável com a natureza e com aqueles que vieram antes de nós. Eu espero que esta imersão tenha acendido em você uma nova chama de curiosidade e admiração por essa arte ancestral. Que nas próximas vezes que você se deparar com uma paisagem rochosa ou mesmo com um simples grafite na rua, você se permita sentir a inspiração dos nossos ancestrais e a eterna necessidade humana de criar. Porque a arte, em todas as suas formas, é uma linguagem universal da alma. Eu agradeço muito por compartilhar essa jornada e até a próxima descoberta.
Acabou que no final a caixa ficou mais ou menos assim, por enquanto. Eu ainda vou dar alguns outros detalhes nela. E depois eu volto com o resultado final pra vocês nos shorts, né? E aí vocês veem o resultado final dela, porque eu ainda preciso fazer muitos detalhezinhos. Tô sentindo que tá faltando alguma coisa nela. Inclusive, se você souber mais ou menos o que tá faltando, porque eu não consigo entender muito bem. Porque eu queria um pouco mais de detalhe, mas eu tô com muito medo de fazer algum detalhe, estragar e não ficar bom. Então, se você tiver alguma ideia, se você achar alguma que tá faltando, né? Por favor, me manda nos comentários, porque eu realmente não sei o que fazer. Mas é isso, muito obrigada, gente. Ah, inclusive, verniz eu já passei, não parece, mas eu já passei. E eu vou voltar a passar, eu vou comprar um verniz melhor, um verniz que fique mais grosso, eu acho. E vou passar de novo, tá bom? Eu já tinha passado, mas não ficou muito aparente que eu passei. O verniz, na hora de passar o verniz, sempre me deixa muito desesperada, porque o verniz, eu não sei se vocês já trabalharam com verniz, mas ele consegue cagar uma peça se ele quiser, sabe? E aí joga tudo pro ralo. Então, eu tomo muito cuidado, eu entro muito em desespero. Dá pra ver no final do vídeo que eu entro em desespero, tento tirar e tal. Eu consegui tirar bastante coisa do verniz. Então, um pouco desesperado.